Boa tarde, então. Boa dia, estou no Neuromédica há uns 12 anos, nem mais sei quanto eu estou, mas é bastante tempo. Hoje eu vou falar principalmente sobre o que a gente chama de curval. O que é isso? São os produtos que mais saem, os produtos que mais têm engajamento, e principalmente para quem não trabalha, como suplemento ainda trabalha pouco, são os principais produtos para vocês entenderem, porque geralmente é o que as pessoas vão no ponto de venda buscar, tá? Além de falar sobre o produto, eu vou falar argumentos de venda, ou seja, por que serve aquele produto, como eu vendo, para quem eu vendo e principalmente como mix, que eu posso casar de produto com produto. Então qualquer dúvida podem parar na hora ou no final, tanto faz, né? Pode ser os dois formatos. E vamos começar, talvez, pelo carro-chefe, digamos assim, que são as proteínas, né? Por que carro-chefe? Porque, por exemplo, a Integral Médica começou a empresa, aliás, o mercado do suplemento começou com proteína. Então, proteína ainda é um dos suplementos mais procurados no mundo de venda. Hoje nós temos a creatina, tem glutamina, tem outros produtos que também são muito procurados, mas as proteínas, elas são realmente o carro-chefe, um dos principais produtos. Por quê? Porque a proteína serve para a gente aumentar a massa muscular, para a gente perder gordura, para a gente otimizar a nossa performance pela recuperação. E hoje em dia nós prescrevemos muita proteína para quem nem treina, porque a gente quer trocar um alimento mais calórico por um alimento menos calórico. Então hoje muita gente consome whey protein, por exemplo, e não treina, não faz academia. Só que ele deixa de consumir, sei lá, pegar um exemplo, um misto quente, que é um exemplo bem aleatório, por uma proteína. Por quê? Porque a proteína é gostosa, porque a proteína sacia, ela é nutritiva e pouco calórica. A Integral Médica, na linha Integral Médica, nós temos 3 tipos de proteína, tá? Nós temos uma proteína que é um pouco mais de entrada, digamos assim, que é o MyWhey pó. Nós temos a proteína intermediária, que é 100%, e nós temos a proteína isolada, né? Que é, digamos assim, a premium, mas eu não gosto muito desse termo. Mas o que acontece? Quando, Gustavo, eu não tenho a menor ideia como que é as 3 proteínas, por que, como, né, para que serve e como eu diferencio ela. Primeira coisa, a principal diferença entre elas está na porcentagem de proteína. O que é essa porcentagem? É a quantidade que vem realmente de proteína numa dose. Então, uma proteína vem 30 gramas de proteína por dose, de uma marca X. Da Integral Médica vem 24. Significa que a gente precisa ter mais proteína? Muitas vezes não. Porque, por exemplo, ela pode ter que ingerir mais pó do que a nossa. E por aí vai. Então, não é o quanto vem de proteína numa dose, é a porcentagem. Quanto vem de proteína numa dose de acordo com a quantidade de pó de produto que eu vou ter que ingerir. O MyWhey pó, ele tem 53% de proteína. Então ele é das 3, né, da Integral Médica, é a proteína que vem uma menor porcentagem. Já a isolada vem 87% de proteína, quase 90%. Ou seja, a isolada vem mais proteína numa dose do que o MyWhey pó. Então, se você não conhece nada de proteína, mas tem lá na loja MyWhey e a isolada, e quando você olha o preço, a isolada é mais cara. Por quê? Porque ela vem uma porcentagem de proteína maior. E o MyWhey vai ser mais barato, porque vem uma porcentagem de proteína menor. E o 100% é o nosso carro-chefe, é que mais vende por quê? Ela é uma proteína intermediária. Ela vem uma porcentagem maior do que o MyWhey, menor do que a isolada, mas uma quantidade muito boa de proteína por dose. MyWhey é ruim? Não. MyWhey vem 13 gramas de carboidrato. Sabe, nossa, mas então, se a MyWhey vem 13 e a ISO vem 1,7, MyWhey engorda. Não. Uma banana tem 13 gramas de carboidrato. Um pão francês tem 50 gramas de carboidrato. Então, a gente tem muito menos carboidrato no MyWhey pó. Por exemplo, eu vou comprar a mais barata para emagrecer. Tudo bem. Se você trocar alimentos mais calóricos por um MyWhey, por exemplo, você vai estar perdendo peso também. Só que aí eu começo a ter que entender o perfil do meu cliente. Então, por exemplo, vamos pegar assim, um exemplo mais fácil. Eu quero perder peso
E aí o vendedor chega com aquele afoito falando, nossa, a isolada é melhor. Ela que perde peso, porque ela tem pouco carboidrato, tem zero gordura. É só ela que serve. A pessoa vai lá, o preço dela e fala, não consigo pagar. Conseguiria pegar o My Way. E como você repete a venda? Você já falou que só ela é melhor, só ela funciona. Então, não é uma questão de ser melhor ou pior. Gustavo, por que então eu vou falar que a My Way é mais barata? Porque ela tem uma porcentagem de proteína menor. 100% intermediária e a isolada é maior. Tem intolerância à lactose, por exemplo. A isolada, ela é mais indicada, né, dentro dessas três, porque ela tem menos carboidrato. Quero perder peso. A isolada, comercialmente falando, principalmente se eu pegar uma pessoa que tem ali uma característica mais de rede social, de internet, que segue pessoas influenciadoras, geralmente as pessoas falam o quê? Que a isolada é melhor porque tem menos carboidrato e menos gordura. Então, tem pessoas que, por exemplo, para você usar como argumento de venda, ela quer perder peso. Olha aqui, eu tenho uma proteína que tem muita proteína nessa dose, só que não tem carboidrato, não tem gordura. Isso realmente pode ser um diferencial. Eu só tenho que saber se aquela pessoa tem um perfil de pagar o valor da isolada. Não tem esse perfil, pode ser a 100%, vai perder peso da mesma forma, ou até mesmo My Way em pó. Como é que eu tomo essas três fontes de proteína? Com água, com leite. Gustavo, mas eu posso tomar o whey protein com leite? Pode. Principalmente, vamos pegar alguns gatilhos. Algumas pessoas chegam e falam, eu já ouvi muito isso, tiveram alguma experiência ruim no passado com o gosto do whey protein, já chega e já fala, mas o whey protein é muito ruim, tem um sabor forte, não sei o quê. Para muitas pessoas, por exemplo, o whey protein com leite vai ser mais agradável. É um teste. Para aquela pessoa que não gosta do sabor de whey protein. O whey protein não é um Todd, e nunca vai ser. A proteína tem uma característica forte. Mas você pode colocar leite, pode colocar banana, maçã, pasta de amendoim, aveia. Só que aí eu estou deixando essa proteína mais nutritiva. Eu estou colocando mais nutrientes, mais calorias. Eu quero ganhar peso, geralmente. Então eu vou lá e posso tomar leite, sem problema nenhum. Tá? Uma pessoa que quer perder peso, o ideal seria ela consumir com água. Gustavo, eu posso comprar isolada e tomar com leite? Pode. Só que isolada não tem gordura e nem quase nada de carboidrato. Você vai estar colocando gordura e carboidrato, mas não tem nada que impeça. Se a pessoa quiser tomar whey com Nescau, pode tomar. Não vai sumir a proteína no Nescau. Só que vai ficar mais gorduroso, vai ter mais carboidrato, vai ser mais calórico. Mas não vai tirar a proteína dela porque eu tomei com Nescau. Então, cada pessoa vai ter a sua característica. E eu posso tomar proteína de manhã, à tarde e à noite. Sabe? Faz mal. É comida. Com leite tem algum efeito colateral? A proteína com leite não. O que vai ter é o leite, né? Se tiver alguma intolerância à lactose ou gordura, mas não muda a característica. Eu posso esquentar a proteína, fazer, por exemplo, uma cobertura de chocolate com uma tapioca. Eu posso congelar, fazer um sorvete. A proteína dificilmente vai ter sua característica. Posso colocar o que for nela. Só que aí a mistura dos dois, ela vai ficar um alimento mais proteico, porque o leite já vem proteína, mas pode vir também carboidrato e gordura, dependendo do leite. Então as duas juntas não têm efeito colateral, mas o leite traz suas características. Pode tomar de manhã, tarde à noite, não faz mal. Em questão de absorção, água ou leite? A mesma coisa? Água é sempre mais rápido, né? Então, por exemplo, se você... Vou dar um exemplo bem específico. Se você fez bariátrica, cara, água é muito mais fácil. O leite vai tornar mais pesado para ter aquela digestão. Se você já tem uma digestão mais difícil, principalmente se você vai ficando mais velho, a sua digestão pode piorando um pouco. Água é sempre mais rápido e mais fácil. Tá? E aí entra o outro lado. Poxa, mas eu quero sabor. Talvez leite para essa pessoa seja ideal. Mas a água é sempre mais rápido. Vai ser absorvido igual, mas demora mais tempo e é mais pesado. Água de coco, pode tomar? Pode. Aí só depende da combinação. Mas pode, o pessoal toma na praia direto. Super bom. A textura dela é cremosa? Todas. Sim. Mesmo com água aqui também é cremosa. Fica. Não, hoje em dia, o que a gente mais trabalha hoje é principalmente textura, saborização, então ela fica cremosa. Óbvio, o leite vira um shake, não tem como comparar, mas pode tomar com água tranquilamente. Pessoal, aí depende também, quanto mais água você coloca, mais
rala, fica a proteína, né? Então, menos água, mais cremosa. Mais água, mais água. Os três ali, para variar, qual que é o melhor? É o isolado? Isolado, porque ele vem zero gordura e pouquíssimo carboidrato. Então, isolado, porque a digestão fica mais fácil. Eu sou variada, porque eu não consegui tomar whey. Na verdade, eles falam que a gente tem que tomar, né? Pode substituir por uma refeição. Sim. Eu não consegui tomar. Não Mas consegui. qual você tomou? Você lembra? Ah, então por isso aqui. Depende do... Porque quando a gente faz uma preparativa, eles dão as marcas para comprar. E aí é o que ela falou. Então aí não. Ó, adultos, pelo que eu me lembro, principalmente a questão da saturização e a questão ali do açúcar em si, ele tem uma dificuldade, tanto que ele é bem mais doce. Pode ser que foi isso que pegou para você. Então, talvez uma proteína isolada, que ela tem zero carboidrato praticamente, você conseguisse digerir sempre com água. Você conseguisse digerir. Aceita um pote de presente da minha coisa frente. Matéria-prima é whey. Agora, em último caso, por exemplo, você poderia trocar a proteína por um aminoácido, que é ainda mais fácil de digerir. Então, vocês devem ter aí o aminoácido, por exemplo, EA9. Ele é um aminoácido de cadeia ramificada, que vários outros aminoácidos. Não é completo como o whey, mas no seu caso específico, se a proteína ainda está difícil de digerir, o aminoácido é o que tem de mais essa absorção rápida. E ele pode ser substituído por uma refeição? Não, mas pode complementar. Não, refeição não. Principalmente almoço, não. Então, a gente não indica que pode. Então, a gente sabe que tem shake de substituto. Eu não posso indicar, por exemplo, mas é comum. Agora, pensa assim, uma refeição tem muito nutriente além da proteína só. Então, talvez tenha que deixar, aí sim tem que deixar essa proteína um pouco mais nutritiva. Então, no seu caso, você tem que fazer algumas combinações. Por exemplo, uma alimentação, um jantar, você tem vitamina, você tem ferro, você tem outras coisas além só da proteína, tá? Mas aí é uma combinação. O ideal é o Nutri. Ele vai saber prescrever, mas de digestão que ele falou. A isolada é o mais fácil das proteínas. Caso não vá isolada, vá para o aminoácido. Mas ainda assim, isolada é o mais indicado. Pode aquecer. Pode aquecer e pode congelar. É o que mais é feito. Não, tem várias receitas com proteína altera. Ela não altera? Se ele aquecer ou... Seria assim, não, proteína não. Teria que ser uma temperatura industrial que a gente nem tem em casa. Não, iria ser alteramento pouco. Bem, só contar uma história aqui que aconteceu. Que ela tem pouquíssimo nutriente, calorias, tudo. E dá uma saciada. Essa daí é isolada. Fica a outra sem precisar, né? E fica no universo. E aí tá pegando ela. É muito saborosa. É muito saborosa. Não, alguém perguntou se é cremosa, pode tomar. E assim, e a isolada é que menos tem nutriente. Então, se eu pegar 100%, é mais cremosa ainda. Porque quanto mais carboidrato e gordura, mais cremosa vai ficando. Então, mesmo assim, a nossa isolada ela já é muito cremosa e saborosa. Não tem efeito colateral 6 vezes por dia? Não tem por que tomar 6 vezes por dia. Eu tô aqui. Oi, quem? Respondendo a pergunta dela, eu sou bariátrica também, faz 8 anos. Eu não conseguia tomar o whey, também já tentei tomar daquilo vários. E eu não conseguia pelo fato de ser muito doce. E esse eu tô tomando 100%, tô tomando 100%, eu tô tomando pré-treino, vários produtinhos, barrinha, e não faço mal. Entendeu? Mas por aí, meu faz 8 anos já, mas eu tô muito mais isso. Entendeu? Mas ele é muito bom, foi muito que eu não tomei mal. Mas eu tô tomando 100%. Agora eu tô talvez isolado. Isolado você vai ter mais nutrientes. Gente, a gente se posiciona diferente da Growth e da outras marcas. Então, a gente já se posiciona justamente isso, para ser uma proteína. Mas doce é mais gostoso? Não, doce é enjoativo. Então, imagina um dia, imagina um ano tomando aquilo. Então, a gente já se posiciona como a mesma nossa de entrada já é uma proteína mais premium do que muitas tops de uma marca como a Growth, por exemplo. Porque o nosso posicionamento é diferente. Porém, tipo assim, eu tomo certinho, lá eles falam que é 250 ml para 30 gramas, 30 gramas.
eu tomo certinho. Porque se eu for mais, eu já não consigo tomar. Porque daí ela já fica cala, ela já fica ruim, e eu não consigo tomar, tipo, a entendeu? Eu faço certinho. É isso. Daí eu consigo tomar. Para bariátrica, tanto 100% quanto isolada vai adiantar. A isolada é a mais que tem menos nutrientes, mas as duas servem. Não tem efeito colateral, óbvio, 6 vezes por dia não é o indicado, mas assim, 2 a 3 vezes por dia é bom mesmo. Se a pessoa não come, ela vai substituir por uma proteína, tá? E como você vai tomar ela é de acordo com o perfil do nosso cliente. Cada cliente usa alguma coisa no mundo de vendas. Se ele já tem algum gatilho de sabor, você pode pensar em sugerir para ele uma proteína com outra coisa que talvez deixe mais saborosa para ele. Se o gatilho for perder peso e não quer ingerir calorias, você vai indicar com água. Se o gatilho for preço, você vai 100% no My Whey. E você vai direcionar bem de acordo com isso. O importante é, se a gente não tiver nenhuma, se a gente não colar nenhuma informação do nosso cliente, a gente vai sugerir no escuro. E vocês trabalham com outra proteína que é interessante porque é a carne, da linha Darkness. Porque ela não é com leite. Ela pega principalmente o público que não quer lactose. Mesmo a isolada, eu não posso falar que ela não tem lactose. Ela tem traços de lactose, mas é muito pouco. Mas tem. Agora, Carbon não tem leite, então ele é 0 lactose. É melhor do que o Whey? Não. Fisiologicamente falando, elas são muito parecidas. Muda o quê? Sabor. Isso é totalmente pessoal. Óbvio, o sabor do soro do leite é diferente da carne. Então, o sabor é diferente. Aí, por exemplo, a gente tem a de blueberry. Cara, tem um monte de gente que compra blueberry porque não compra outra. Se você tirar ela, você não pode tirar. Porque a pessoa só toma carne de blueberry. É questão de sabor mesmo. Agora, se você não quer lactose na sua dieta, o carbo supre super bem. Mesma função, ganho de massa muscular, emagrecimento, né? Recuperação para performance, eu posso colocar na minha dieta. Posso tomar todas as vezes que eu tomo whey, é tudo igual. A única coisa é que o sabor, a característica é diferente, nem melhor nem pior, e é 0 lactose. É muito diferente o sabor. Eu acho. Na minha opinião, Não tem nada a ver uma coisa com a outra. não tem nem como falar que é melhor ou pior, mas assim, eu sinto a diferença de longe. É gostoso. É bom? É gostoso, Mas, ainda mais eu que tomo ele a vida inteira, na hora que eu tomo carne na hora, eu já sinto a diferença. É diferente. É diferente. E se você fosse, é que hoje quase não sai mais. Mas se você for para a bovina, por exemplo, que também é proteína igual, vai para outro mundo. É tão diferente quanto. Então a origem da proteína muda completamente quando eu mudo vegana. É outro mundo, é outra consistência, tudo. Então cada um tem a sua característica, tá? O whey, como é a mais utilizada, outro gatilho, eu enjoei do whey, eu enjoei do sabor, não importa se é isolado ou concentrado, ele pode comer uma carne, num sabor diferente, por exemplo. Tá? Qual a diferença da hidrolisada? A gente quase não tem mais procura por hidrolisada. A hidrolisada, ela é a mesma categoria da isolada. Elas têm, é muito parecida. Só que o tempo de absorção da hidrolisada ela é um pouco mais rápido. Para uma pessoa normal, não justifica. Justificaria, assim, no último caso, alguém com intolerância extrema à proteína. Extrema. Que passa mal, a absorção é mais rápida. E aí você... É, mais rápida, super rápida. E aí você teria menos desconforto para essa pessoa fora da curva. Mas para a população em geral, não compensa uma coisa hidrolisada. Você deixa muito caro. É um processo industrial mais caro, mais complexo. E a isolada igual. Até mesmo a isolada hoje, se você for pegar em volume de venda, a gente vende muito mais uma 100%, por exemplo. Por quê? Porque o resultado é muito parecido. A isolada ela vai para um público mais específico. Por exemplo, um cara que quer estética extrema, ele vai só isolado. Qual o tempo de absorção que você disse que a hidrolisada é muito mais rápido que as outras? Cara, a gente está falando aí de, o último estudo que eu li, 20 e poucos minutos a isolada e 19, 18 a hidrolisada. É pouco. Agora, se você coloca... faz 2 exercícios, o cara vai lá, sei lá, faz um cardio primeiro e quer tomar para não deixar desgastar, já toma ele para fazer Exato. uma aeróbica. Seria casos desse tipo, a própria isolada. Só que existe o argumento de venda. Tem pessoas que gostam da isolada e não querem ouvir falar. A gente vende, tá tudo bem. Não, ela é ótima. Ela é ótima.
Fora que a isolada, assim como o carbo, por exemplo, eles têm uma porcentagem de proteína maior. Então ela paga mais caro, mas também tem mais proteína na sua dose. Então não é que está jogando fora, porque, não, vem mais proteína na dose, tá? Então carbo, tudo que eu falei sobre o whey serve para o carbo, tirando que é a fonte diferente, é carne, e não tem lactose, é zero lactose. Outra fonte de proteína, essa daqui ela já vai para um outro nível, por quê? Aqui eu falo muito de praticidade. Então, cara, tá pronta. É só eu... Primeiro, a gente tem, para quem entra no alimentar principalmente, a gente já vem com uma categoria já pronta no alimentar, que são as proteínas seguras para bebê, né? E aí você vai pegar das indústrias de alimento, que tem hoje em dia as principais tem. Só que, como começou esse produto, digamos assim? As alimentares começaram a ver que elas jogavam fora, principalmente proteína, por quê? O que sobrava do queijo, o que sobrava de algumas produções de proteína, eles descartavam. Só que o whey protein está onde? Na proteína do soro do queijo, no leite. E aí é o que sobrava na produção do leite. E aí começaram a fazer as proteínas. Pronto para beber. A Integral foi lá e deu uma cara de performance para essa proteína. Então, ela tem 20 gramas de proteína, que geralmente é o teto para esse tamanho de produto, né? Só que ela é rica em aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, e nós temos que ingerir esses aminoácidos pela dieta. Então ela é rica nisso. Ela é low carb, vem apenas 1,5 gramas de carboidrato, que é o diferencial para quem gosta de treinar, tá? E principalmente, é zero lactose e não é a base de leite. Então ela tem enzimas que não vão prejudicar quem intolerância à lactose, e ela não tem como base leite, é base de água. Então, quando você toma, por exemplo, um pão para beber muito barato, você sente aquele sabor bem artificial, que não existe no nosso MyWay. Então, a gente fez um produto para ser competitivo, não só no preço, mas principalmente que tenham diferenciais para quem treina. Mas todo mundo pode tomar um MyWay sem problema nenhum. Pode perguntar? Esses dias eu fiz uma degustação do MyWay. Ele vem 20 gramas de proteína, só que o sabor do café vem 19. Aí uma moça, qual a quantidade de café que veio? Antes de eu ir lá, eu não manjo muito da Integral, sabe? Eu assisti vídeo e tal, tá? Eu não soube responder ela. O de café, qual a quantidade que vem? 100, né? Aqui no catálogo tá 100. É 100 gramas. E aí, por isso que não tinha como caber as 20 proteínas do que ela apresentou o café. É o único diferencial, todas as outras são iguais. Então, o MyWay, qual é o argumento para o MyWay? Posicionamento no ponto de venda. Então, se estiver bem posicionado, a pessoa leva praticamente na hora e já consome. Canal Farma, por exemplo, por que sai tanto? Porque a pessoa está indo pagar, já pega, já toma e já vai embora. Está indo para academia, voltando para academia, está indo trabalhar atrasada, tem um monte de variável, quer comer alguma coisa saudável naquele. Eu mesmo, direto, quando eu estou na rua, e não tem coisa para comer, eu paro procurando sempre. Então funciona super bem como um posicionamento legal no ponto de venda, mas é mais que isso. Tá? Ela tem uma característica muito legal para quem treina. Muito, muito, muito importante. Uma venda não anula a outra. Proteína em pó, ela é mais complexa para fazer. Tem que levar a chiqueira, tem que levar o pó, não sei o quê. MyWay, a pessoa pode comprar, deixar lá na geladeira. Cara, vou dar um exemplo bem extremo. Eu tenho um filho, às vezes eu acordo de madrugada para ajudar ele. Eu vou na geladeira e tomo MyWay. Eu não vou pegar um pó, ficar batendo com água, ficar lá chacoalhando. Eu abro, tomo e volto a dormir. É um exemplo, mas tem milhões. Eu estou num voo rápido, eu preciso entrar eu estou numa reunião, eu paro um pouquinho, não é fácil. Então, uma venda não anula a outra. E aí, qual é o gatilho para isso? Eu não tenho tempo de me alimentar direito. Bom, primeiro gatilho que você vai olhar, ou para o MyWay, né, líquido, ou para a barra de proteína. Não tem tempo. Ele já sabe que isso é um problema e ele já está te passando. E aí você vai indicar proteína em pó, normal, ele fazer na casa dele, bonitinho. Mas aí você indica tanto o líquido quanto a barra para suprir essa falta de tempo dele. Se eu não converso com o meu cliente, eu não sei se ele tem falta de tempo ou não. Posso até indicar, mas não sei se isso é um gatilho para ele comprar ou não. Sabendo que ele tem a falta de tempo, já é um gatilho para eu conseguir vender. Certo?
Outra fonte de proteína que essa causa muita confusão. Então, nutre, tá bem clarinho aqui. Nutri Whey, tá? A pessoa vai no ponto de venda, olha lá o Nutri Whey, olha o preço, vai falar, é uma proteína barata. E vai levar. Qual é a diferença? Olha aqui, carboidrato. 80 gramas de carboidrato. Um pão francês vem 50 gramas de carboidrato. É quase um pão e meio. Tá? 45, 50. É muito mais carboidrato do que o nosso My Whey em pó, que é o que tem mais carboidrato nos wheys, que são 13 gramas. Então, por que Nutri Whey? Mas por que tem um whey bem grande? Porque são 30 gramas de proteína. Vem mais proteína do que a própria proteína que a gente vende. Só que como diferencial vem mais carboidrato. Então ele não é um suplemento de proteína. Ele é um suplemento hipercalórico. Ele é um suplemento à base de calorias, de carboidrato. Só que com uma quantidade muito grande de proteínas na sua dose. Esse poderia dizer que supre uma refeição, como ela ia Total, perguntar? isso vai falar. Total. Cara, é por quê? Porque ele vem muito nutriente. Ele realmente vem muito carboidrato, muita proteína. Isso daqui vai saciar e vai ter mais nutrientes. Ou seja, teria no cardápio ali, teria que bater na tarefa dele mesmo lá, poderia fazer esse suprimento. Sabe como a gente usa muito lá no CT, por exemplo, da Integral Médica? Como pré-treino. Em termos de perna pesada. Uma hora antes de toma um Nutri Whey, por exemplo, para treinar a perna. Não pode entrar, a gente que quer aumentar, por exemplo, pode tomar tranquilamente. E aí você pode colocar ele com água, com leite, com fibra, com pasta de amendoim, o que você quiser. Já é carboidrato da sua programa. Para apelo de venda, no ponto de venda lá, para aquela pessoa que precisa ganhar massa, sabe que serve também como uma massa? É Não. 100% massa. Qual é a função do Nutri Whey? Ganho. Vou dar alguns gatilhos. Eu como de tudo e não engordo. Não é whey. É Nutri Whey. Tá bom. Eu comecei a correr, não paro de perder peso. Não é whey. É Nutri Whey. Eu quero aumentar a massa muscular, mas muito rápido. Estou com pressa. É Nutri Whey. Óbvio. Qual é a diferença, então, Gustavo? Mas então, por que eu indicaria um whey para ganho de massa muscular? Porque o whey, como vem menos calorias, eu consigo quase garantir que ele não acumula gordura. Só 8 vezes por dia com batata. Mas no jeito normal, não acumula gordura. Aí a pressa do cliente seria isso, porque não acumula gordura, vai demorar automaticamente muito mais tempo. Lógico. Seus 10 quilos. É como você comparar uma refeição, vamos usar um termo de prática, limpa com suja. Quanto mais calorias você come, mais você cresce, só que você vai acumular uma gordura, depende. Agora, quando você come aquele bem ajustadinho, demora mais tempo com qualidade. Então, nesse produto você oferece mais proteína para o cliente, mas você traz também mais carboidrato para Aí, ele. 80 gramas é bastante carboidrato. E o recomendado, por exemplo, isso daí para consumo durante um dia para essa pessoa que quer. Eu tomo às vezes 3 vezes por dia. 3 vezes. Boa. Tá. Aí depende do que ele come durante o dia e do que ele quer. A gente já teve vários atletas, por exemplo, o bodybuilder, nossa, tranquilamente toma 3 vezes. Você fala às vezes de colocar determinado produto para o sabor, para ficar, para enriquecer. Tem gente que às vezes, é isso que eu falo, se colocar também uma, sei lá, uma banana ou uma outra coisa para deixar mais incrementado, a tendência é o carboidrato, você vai alimentar com Vai virar quase que hipercalórico natural. Ô, Gustavo, eu uso o Nutri Whey. Na verdade, eu tomo no café da manhã, é um scoop daquele, eu tomo e à tarde. Porque eu treino muito com a força, academia, e eu treino Gil para campeonato. Sim. Aí eu prefiro o hipercalórico. Senão você... O que eu tomo, eu uso o Nutri Whey com o quê? Eu uso ele geralmente com aveia e palatinose. Por quê? Vai diminuir o índice glicêmico. Então, eu diminuo um pouco. O que é índice glicêmico, gente? É a velocidade com que eu absorvo o meu carboidrato que eu como. Quanto mais rápido eu libero glicose, que é o que vem do carboidrato no meu sangue, mais aumenta a insulina. Açúcar. Eu consumi açúcar, libero muito rápido a glicose e a insulina sobe. E quando ela sobe muito rápido, essa glicose vira gordura. Por isso que doce não é interessante para quem não quer acumular gordura. O doce libera a glicose muito rápido, essa glicose aumenta muito a insulina
ela pega essa glicose e vira estoque de gordura. É bem complexo, mas enfim. E aí você pode usar o Nutri-Whey caso você queira fazer uma estratégia. Eu uso com latinose, por exemplo, que é os nossos carboidratos de baixo índice glicêmico. Só que ele também não vai competir a vocês no ponto de venda ou quem está no ponto de venda. Já é muita informação. Mas é importante, o que é fundamental? Primeira coisa, entender que isso aqui não é um whey, é um hipercalórico. Porque quem passa na gôndola, olha, vê o preço, leva, ele pode, por exemplo, estar querendo perder peso e está levando um hipercalórico. Ah, mas o whey da integral é ruim. Não, não é um whey. Isso aqui é um hipercalórico. Funciona maravilhosamente bem. Esse produto, a proporção de proteína no carboidrato é fantástica. É fantástica. Só que só não é o whey. Gustavo, por que não tira uma whey bem grande? Não vamos tirar. Não vai sair esse nome nunca. Entendeu? Mas tem um porquê. Porque tem muita proteína na sua dose. Recomendado ficar longe do outro produto, na hora da conta, alguma coisa assim? Não, Na hora da conta? não, fica normal. É só ter informação, né? Só ter informação. Mas porque muitas vezes não tem nem onde colocar. Entendeu? Certo com relação a água, leite, o que você quiser, a hora que vocês quiserem, tudo igual a proteína. Outra fonte de proteína, a barra. De novo, ela vai entrar na mesma categoria do MyWhey líquido. Praticidade. De novo, uma venda não anula a outra. Essa daqui é algo que vai suprir principalmente o quê? Praticidade. Eu posso? Já. Inclusive tem que ter, depois ter que usar. A gente pode consumir, por exemplo, baixa proteína para aumentar massa muscular, peso, mas também porque você quer comer, então você comer durante o dia no trabalho, na faculdade. Hoje em dia, principalmente o MyWhey, mas barra também, nós temos dado muito para criança, sabe? Mas por quê? Gente, compara o MyWhey com a Protein Crisp com um Danone, com um Todinho, qualquer outra coisa. Vocês vão ver que é muito mais saudável tomar um Protein Crisp e um MyWhey líquido, por exemplo. Então, principalmente ali, médico e Nutri, tem dado muita prescrição para criança. Por quê? Para tirar alimentos mais calóricos, mais gordurosos, até porque o sabor da Protein Crisp é maravilhoso e a quantidade de sabor também é algo absurdo. Gatilhos. Eu sou viciado em doce. Cara, experimenta base de proteína. Acha um sabor que a pessoa goste muito. Por isso que é importante, quanto mais sabor você tem geralmente, ou faça uma média, mais chances de você vender com um gatilho doce. Eu adoro Prestígio, por exemplo. Doce de coco, tranquilamente. Tá? Tem gente que ama pasta de amendoim. A que vende muito é a Duo, que é chocolate branco, né? Maravilhosa, para mim é a melhor de todas. Só que aí entra o ponto, você tem que experimentar para você saber qual você vai indicar. Mas gatilho de doce, gatilho, não tem um tempo fantástico, tá? Eu preciso trocar um alimento ruim que eu como por uma barra, vai dar bom para você. Você vai, puta, eu adoro comer de novo, misto. Cara, barra de proteína você vai curtir. Não é um sacrifício ruim, é uma troca boa para você. E você vai achando outros motivos, né? Além do que ela é prática. Então, eu vou viajar hoje, eu vou comprar mais proteína no carro, sempre tem no meu carro, por exemplo. Tudo bem que às vezes derrete um pouco, mas sempre tem. Porque eu vou lá durante a viagem, eu como, para parar um posto, por exemplo. Certo? Só que são gatilhos. Uma venda não anula a outra, mas eu tenho que conversar com o meu cliente, ele já vai conhecer, muitos deles. De novo, posicionamento no ponto de venda, igual o MyWhey. Isso aqui é posicionamento 100%. Pronto. É a melhor. Também, ó. Gente, acreditem, é a melhor do mercado, a palatabilidade dela. É a melhor. É o nosso carro-chefe. Não. É a marca mais gente no mercado. É muito gostosa. É isso, Qual que você trouxe? Isso aqui é brownie que eu tenho. Maravilhoso, eu tô vendo. O outro eu tô enxergando, mas eu acho que é brownie também. Não, brownie não, é cookies, não é? Cookies. É bom demais. Que é bom demais também. Essa é a nossa barra intermediária, porque a gente tem a barra maior, que aí é a Dark Bar. Qual a diferença? Dark Bar, 30 gramas de proteína. Quando eu vou, por exemplo, para Protein Crisp, é basicamente a metade, 13, 14 gramas de proteína.
45 gramas o tamanho da barra. Dark Bar, 90. Essa daqui é um prato de comida tranquilamente. Quantas calorias tem? Umas 300. Qual é o ponto aqui? O carboidrato tem bastante, certo? Só que é um carboidrato bom. Só para aproveitar, essa aqui, a de Brown, tem 186 calorias. Carboidrato, 28 gramas. É bastante carboidrato, mas é carboidrato bom, de baixa índice glicêmico. Gordura, 18 gramas. Nossa, muita gordura. Só gordura boa. Que faz bem para a saúde, para o colesterol, por aí vai. Tanto que é rico em TCM, que é uma gordura muito boa. 6 gramas de fibra. É bastante fibra. Você mastiga bastante ela tem bastante proteína, bastante carboidrato e bastante fibra. Sacia demais. Eu vou trocar um jantar, por exemplo, eu optaria por uma barra dessa. Porque aí sim ela vai me dar saciedade. Outro gatilho muito, muito legal de usar. É muito comum as pessoas comerem menos durante o dia e almoçarem mais, jantarem mais, e a gente acostuma a longo prazo. Você não consegue comer menos. Tanto a Dark Bar quanto a Protein Crisp, elas podem entrar numa estratégia de eu consumir a barra antes da refeição principal para a pessoa começar a se alimentar menos. E depois eu posso até tirar a barra se eu quiser. Mas eu tenho que fazer essa pessoa comer menos no almoço e na janta, e a barra faz porque ela sacia, e aí eu posso tirar depois da barra se eu precisar, porque ela vai estar automaticamente a longo prazo comendo menos. Então, almoço muito, janto muito, eu quero um alimento prático, eu quero ingerir muita proteína, muito carboidrato, eu vou para as barras de proteína. Qual é a melhor? Não tem, são diferentes. Gustavo, se eu consigo comer meia barra, prefiro o crisp. Porque senão eu vou ter que abrir a barra, comer, fechar, não vai ficar macia como antes. Agora, por exemplo, eu como uma dessa inteira tranquilamente, mas tem gente que não, deve comer uma dessa boa, mas tem gente que não. Então aí a gente pode indicar a Protein Crisp. Eu estou numa dieta mais restritiva, como Nutri, por exemplo. Ela vai indicar diretamente a Protein Crisp. Quero ficar grande, quero aumentar, eu não ganho peso. Você pode ir para Dark Bar. Não é para concorrer. O que a gente faz são produtos de características diferentes. E aí é o seu cliente que vai. Você vai, na verdade, direcionar o seu cliente para aquilo que ele quer. Dark Bar é mais calórica, mas também é mais nutritiva. Aumenta a saciedade, tira muita fome. Ela é muito densa. Ela enche, né? Mas pode ser bom ou não. Agora, a Protein Crisp é uma barra menor. Certo? Eu como quantas vezes no dia? Gente, é livre. É como um prato de comida. Quanto mais você come, mais você ganha ou não. Então, o suplemento é a mesma coisa. Tem as suas calorias, os carboidratos, as gorduras e por aí vai. Tá? Suplemento muito, muito vendido. Glutamina. Por exemplo, hoje a Integral vende direto para hospital. A gente tem um outro mundo fora treino. Tá? É um outro mundo. Mas a glutamina, ela tem uma função muito, muito, muito importante. Se chama intestino. A glutamina, ela é muito eficiente para a integridade intestinal. Mas, Gustavo, a glutamina não é sistema imunológico, tudo passa pelo intestino. Se eu estou com a parte imunológica ruim, pode vir no meu intestino. Se eu como e vou muito no banheiro, é o meu intestino que pode estar desregulado. Se eu não absorvo o nutriente, é por conta do intestino. Então, assim, hoje o intestino é o que a gente mais estuda. Porque a gente sabe que é o intestino que vai perder peso, te recuperar mais rápido, aumentar sua massa muscular, acumular gordura, tudo passa pelo intestino. Então, a glutamina, ela é parte imunológica, antioxidante, mas a principal função de uma glutamina é integridade intestinal. Por isso que tem hoje em dia muito médico que prescreve glutamina para quem não treina. Tá? Glutamina entra naqueles shots que o pessoal faz no começo da manhã, ela entra de várias formas. Gustavo, então é performance? Cara, é performance, emagrecimento, hipertrofia, é saúde, é tudo. Qual o nosso diferencial? Matéria-prima Ajinomoto, melhor matéria-prima do mercado. Então a gente trabalha com a melhor matéria-prima do mercado. Glutamina, eu tomo um erro muito comum. Fiquei doente com glutamina. Não, já está doente.
A gente toma glutamina para não ficar doente, para não ficar mal. Quando eu estou mal, é remédio. Então, na hora que eu não estou mal, eu tomo a glutamina todos os dias para não ficar doente, por exemplo. Eu queria saber sobre essa matéria-prima de Ginomoto. Qual a diferença das demais? Eu não vou falar, tá? Por isso que me bateu a curiosidade. Mas Ginomoto você conhece, né, a marca? Sim, a marca, isso. A matéria-prima Ginomoto, ela, primeiro, é questão de mercado, que ela é mais conhecida, mas a absorção dela é muito boa e principalmente o controle. É como aquele ômega 3 com selo IFOS, por exemplo. O que é isso? É um selo de qualidade. Não tem materiais pesados, tóxicos. Entendi. Você falou do ômega 3, mais ou menos eu me liguei. Porque assim, ômega 3 sem selo, ninguém especificou. Pode ser que esteja vendendo um óleo qualquer. Sardinha daquele Quando a lado. pena de Ginomoto que vocês estão falando foi certificada. Alguém olhou e falou, isso realmente Isso. é uma É como a Creapure na creatina, só que a Creapure ainda é uma marca mais comercial ainda. A Ginomoto tem diferença. Mas a Creapure, por exemplo, é uma empresa alemã que ela fala é a matéria-prima mais pura do mercado de creatina. Mas eles não provam nada, não tem trabalho, eles... E, cara, funciona, porque é marketing, então a gente vende, pronto. Só que a gente já mandou e-mail para eles não... Agora, a Ginomoto tem realmente que mostra isso. É uma qualidade, uma absorção muito boa. Tá? E glutamina, qualquer pessoa pode tomar. Todos os dias, qualquer horário. Todos os dias, qualquer horário. Creatina, todos os dias, qualquer horário. Todos os dias, qualquer horário. Creatina, a gente carrega os estoques de creatina. Nosso corpo já produz. Gustavo, creatina faz mal? A gente já produz creatina. Só que numa dose inferior ao que a gente pode ter. Então a gente enche o nosso estoque de creatina suplementando com creatina. Básico de creatina, que sempre foi conhecido. Aumento de força e aumento... Só desculpa. Glutamina, o nosso corpo também não fabrica. Fabrica, mas ele é funcionalmente essencial. A gente fabrica, mas a gente utiliza muito, muito. Por exemplo, quem treina é um estresse. Nós utilizamos mais glutamina para recuperação. Então a gente, é como a creatina, a gente também aumenta o nível de creatina porque ela é muito utilizada. Por isso que, por exemplo, por que usa muito creatina em hospital? Porque a gente, o acamado, ou inflamado, ou lesionado, ou queimado, ele vai utilizar muito da glutamina que já é produzida. E a gente complementa o uso com a glutamina. Eu vi um estudo sobre o que a glutamina faz com o vírus da herpes. Sim, sim. Cara, tem estudo uso. Eu não escuto, a herpes não sai. Não, ela ameniza que tem herpes. Tem gente que utiliza, por exemplo, no hospital, glutamina com queimados para recuperação de tecido. Tem muita utilidade. Só que hoje o intestino não é o chefe. A gente tem mostrado nos trabalhos que o intestino absorve muita glutamina com conjuntos de energia. E aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? Aí, só que assim, a glutamina que você tem vai para todo lugar. Para todo lugar que usa glutamina. E aí a gente complementa com o intestino. Entendeu? Pode falar já. Então a creatina, ela é ganho de força muscular e aumento de massa muscular. Sempre foi conhecida por isso. Quero ficar mais forte, quero ganhar mais músculo, creatina é meio que um suplemento básico do nosso dia a dia. Mas os trabalhos também têm visto um efeito muito bom com a creatina na memória, na cognição, no aprendizado. Então, assim, hoje em dia tem 13 trabalhos com creatina em criança. Porque criança na fase do quê? Aprendizado, cognição. Creatina em idoso, nossa, creatina e musculação em idoso é o ponto que pode salvar a vida dele. Porque o idoso perde o quê? Memória, cognição, força e massa muscular. Tudo que o idoso perde, a creatina, óbvio, não vai deixar o idoso grande, mas ela diminui essa perda que é natural dessa companhia. Então, creatina, ela é feita para mim para idoso. Só que o adulto toma, a criança também pode tomar. Tem efeito colateral? Gente, creatina é o suplemento mais estudado e mais utilizado. Vimos até quanto de matéria-prima já pegado, porque o mundo inteiro toma creatina hoje. Já Não tem efeito colateral. muda
Na verdade, é a porção daquele. A gente faz uma conta, a gente tem uma conta para fazer, mas se for pegar uma média, a porção de criança é de 3 gramas. A do adulto deveria ser maior. Então, se você pegar um adulto de 70 quilos, já teria mais de 5 gramas de creatina. Para 100 quilos pode ter 10 gramas de creatina. Mas a Anvisa não regulamenta mais que 3 gramas. Eu queria que você, pelo menos para mim, se você puder, ensinasse essa conta. Porque eu estava falando com o Ricardo, ele até me questionou, ele falou, nossa, falou 10 gramas, foi pelo menos foi um minuto, falou 0,03 por quilo. por quilo. Aí, Você pega quanto? eu peço 5 gramas. Bem, desculpezinho, rapidinho. Fora que, se a creatina é Vou falar utilizada isso. em treino, por exemplo, a gente tem cara que faz 3 vezes por dia, nem tem um trabalho sobre isso. Então, o nível de... Aí você também vai ter a pessoa que come carne. Quem não come carne, por exemplo, vegano, nossa, a creatina tinha que estar no primeiro coisa do dia. Porque alimento animal vai ter creatina, vegetal não. A gente vai entrando numa série de coisas, mas foquem no que é necessário para vocês. Creatina não tem efeito colateral em criança, em adulto, em idoso, homem e mulher. Gustavo, tá, eu tomo um pote por semana. Não sei, não é isso que a gente está falando. A dose, até 10 gramas por dia, eu garanto que não tem efeito colateral. Gustavo, mas eu tenho problema no rim. Não tem efeito colateral. Você trabalha seguro, você já mora isso. Tá? Agora, a pessoa teve problema no rim com a creatina? Não. Algo desencadeou no rim, consequentemente estava a creatina junto. Não tem como. Tá? 0,03. 0,03, você falou. Vezes 104, 3,12. Mas 0,3. 0,3. Aí sim. Gustavo, Você ficou com 0. o scoop dosador que vem de 5 ou de 3 gramas dentro? 3 gramas. Já falou? Gente, a Anvisa, ela só permite até 3 gramas por dose. Ponto. A Anvisa não, a gente não pode colocar mais que 3 gramas por dose. Gustavo, mas tem a marca X que usa 10 gramas por dose. Não é de creatina. Não é de creatina. É 10 gramas de pó. Só que são 7 gramas de carboidrato, por exemplo, e 3 gramas de creatina. Tanto que nós temos, eu não coloquei, o Carbo Fuel, que é o quê? A nossa creatina com carboidrato. Só que as 3 gramas de carboidrato continua lá, só que de creatina continua lá, só que vem a mais 3 gramas de carboidrato. Para que esse carboidrato junto com a creatina? Para levar mais creatina para o músculo. O carboidrato, ele transporta a creatina com mais eficiência. Só por isso. 3 gramas de carbo não gera nada, muito menos engorda ou algo do tipo. Tá? Creatina, posso tomar com qualquer coisa. Creatina, eu posso tomar de manhã, à tarde, à noite. Creatina, eu uso todos os dias. Creatina não tem efeito colateral, tá? Creatina, ela é para ganho de força, para aumentar meu peso e para melhoras de cognição. Tem trabalho de creatina e Alzheimer, para questão de memória principalmente. Tem alguns trabalhos com creatina em diabéticos, porque ela parece que ela melhora a sensibilidade à insulina, transporta mais glicose. Tem trabalhos com creatina e dano muscular, que é aquela dor tardia, creatina diminui um pouco. Não tem efeito colateral com creatina. Todo mundo pode tomar creatina. Tá? Certo? Creatina, todos os dias. Não é nem pré, nem minta, nem pós-treino, nem nada do tipo. Tem alguma diferença na absorção entre ela em cápsula e ela em pó? Tudo em cápsula é mais do que em pó. Tudo. Cápsula tem que degradar, mas é muito pouco diferença. Por que a gente tem as duas? Tem gente que não toma pó nem a pau. Tem cara que não toma cápsula por nada. Então a gente tem as duas opções. Mas a absorção do pó sempre é mais rápida que cápsula. Por mais que seja uma cápsula de rápida absorção, mas você tem que quebrar essa cápsula. Demora um tempo maior que o pó. O pó já vai mais limpo e chega mais rápido. Mas não perde nada, a mesma quantidade. É mais questão de praticidade mesmo. Tá? Certo? Vai viajar, leva cápsula. Não, tem gente que não quer pó. Não consome. E outra, eu, por exemplo, o meu pré-treino, muitas vezes eu levo para uma prova.
é mais fininha, é mais fácil de levar. Tá? Gente, Só uma pergunta. Eu vou tomar no PUE. Eu já coloco o escopo da creatina junto. Mesmo. A única coisa é que assim, tem alguns trabalhos que estão vinculados ainda que talvez a creatina com a cafeína tenha uma pequena concorrência, muito leve. Então assim, se você puder tirar a creatina do pré-treino, só para garantir, ok. Mas mesmo que tenha uma concorrência, não é que uma anula a outra. Mas talvez uma. Porque uma provoca mais relaxamento, outra mais provoca uma função, é uma coisa do tipo, mas não é isso que vai deixar de fazer efeito. Mas se puder tirar, como vai ter tira, não tem problema nenhum. Certo? O que é o legal desse carbo-fluor que eu falei, que eu preciso colocar, desculpa pessoal? É uma proteína, é uma creatina que tem sabor, limão e laranja. O que você pode fazer que é muito legal com ela? Por exemplo, Gustavo, você falou que glutamina e creatina, eles são crônicos. O que acontece muito? As pessoas indicam as duas para tomar com treino, a pessoa não treina e não toma. Então você pode fazer, por exemplo, um shotzinho diário com a creatina de sabor, limão, por exemplo, mais a glutamina. Eu uso o que, por exemplo? Eu uso o prebiótico, que é do maltodextrina, da Nutritify, junto com a creatina de limão, junto com a glutamina todo dia de manhã. Eu já coloco os três juntos, mistura tudo, porque todo dia eu tomo, já é comum. Porque eu já treino todo dia, mas o nosso cliente geralmente não. Então ele vai, imagina se o cara viaja, é uma semana sem tomar nada disso. Se o cara faz 3 treinos por semana, são 4 dias que ele não toma creatina. E a creatina tem que aumentar o estoque, tem que carregar ele. Então, se você conseguir separar a creatina do treino, é mais eficiente. Aí é diferente de cafeína, que é pré-treino, mas a creatina, a glutamina, ela é fora do treino nesse sentido. Hilger é o pré-treino, tá? Só que ele é um pré-treino diferenciado porque eu tenho cafeína, que é o estimulante, mas eu tenho colina, taurina e tirosina, que me dá o foco. Então o Hilger, ele estimula a treinar, me deixa mais ligado, só que tem suplementos que vão me deixar com foco. Por exemplo, lá na Integral Médica, nós utilizamos muito o Hilger durante o dia, para trabalhar. Porque ele me dá a disposição da cafeína, mas ele me dá o foco dos 3 nutrientes. Por que a betalanina não é uma aplicação para a betalanina provoca parestesia. Então, assim, é um efeito que não é um efeito ruim, não é problema para a saúde, só que a betalanina, e assim, o Hilger é menos. Agora, no Évora, cara, você vai sentir uma parestesia, que é um formigamento no braço, uma pressão na cabeça. Você quer treinar, você vai treinar, não adianta. Tem um outro lugar para vocês se você já treinar. Só que não é um efeito negativo, é um efeito simplesmente, é uma consequência da betalanina. Por que você sente mais isso no Évora do que no Hilger? Porque no Évora só tem betalanina, taurina, que é foco, e cafeína. Por isso que ele é ultra concentrado. Por quê? Porque ele tem menos nutrientes. Vocês não me podem dizer o nome do meu correio, nós estamos com uma prova de 10 tempos, quase Então, ele dá esse efeito porque, justamente por ter menos nutrientes numa dose, você tem um efeito otimizado da betalanina, essa coceira, essa pressão, da cafeína, essa vontade de treinar, de fazer alguma coisa. As pessoas acham que por isso que o Évora é melhor. O Évora não é melhor. Porque o Hilger, além de betalanina, cafeína, colina, taurina e tirosina, ele ainda tem arginina, que manda mais nutrientes para o músculo. Tem muito mais aqui do que no Évora. Só que por ter mais numa dose, você dilui esse efeito. Imagina assim, vamos pegar 2 gatilhos. Quem vai na loja é um médico de 52 anos que opera e ele quer um pré-treino para ficar bem mais legal. Seu médico é o Évora, imagina esse cara que vai pro hospital correndo. Ele vai dar de uma outra forma. Por que não vai deixar ele bem, legal, para treinar? Agora, eu tenho lá um menino de 21 anos que vai com 2 amigos, os caras querem socar carga na academia. Por que não, Évora? Ele vai treinar muito mais pesado. Eu vendo 2 para a mesma pessoa geralmente. Só que aí eu explico que eu tive insônia. Se eu tive insônia, o Évora é muito legal. Porque eu já estou cansado, com sono. A hora que eu entro com o Évora, eu fico mais disposto ainda.
Eu vou treinar 4 horas da tarde. Estou querendo já tirar o pé, já desacelerar. Por que não filter? Porque ele vai me deixar menos pilhado, mais tempo para treinar. Isso vai muito do perfil da pessoa. Tem pessoas que não querem ficar com esse formigamento da pressão. Outras pessoas querem. Por exemplo, esse Évora aí tem tipo um horário para tomar, né? Porque, igual, eu tomei uma vez para treinar às 22, tomei. Ah, não dá. É isso. Ele vai te dar mais disposição. O único ponto não é todo mundo que quer ficar tão acelerado assim. O que é a parte mais legal do Therma, tá? É que ele vem em 2 cápsulas de 70 mg cada. O que eu posso fazer com isso? Por exemplo, Gustavo, nunca tomei nada na minha vida. Eu posso começar com uma cápsula. Tomei uma cápsula, fiquei legal, passo para a segunda. Fiquei legal, tomo 3, que é uma dose de 420 mg, próximo disso, está ótimo. Gustavo, tomei uma cápsula, fiquei legal, 2 cápsulas, deu bom não. Cara, nem para para outro. Eu fico com uma cápsula do Therma. Gustavo, hoje eu vou treinar 7 horas da manhã. 3 cápsulas. Vou treinar 10 da noite. Uma cápsula. E aí eu vou trabalhando. Então é legal, por exemplo, eu tenho Therma, mas não é o meu pré-treino de origem, que eu mais tomo. Mas eu vou treinar às 6 horas da tarde. Eu vou de Therma. Eu estou viajando. Tem uma ressalva ali, né? Deixa eu te falar. Eu passo pelo cardio todo ano, uma vez por ano, no início do ano, faço faço tudo. Eu não tenho nada. Só que eu tomar essa cafeína, coração. Por causa da você, pelo quanto você responde à cafeína. Porque tem pessoas que são mais ou menos responsivas. A cafeína, você tem uma ideia, a gente tinha muito trabalho científico. O que começou a sair de uns anos para cá? A gente olhava a média, falava 50 pessoas davam isso. Quando você pega uma por uma que faz o teste genético, você fala, nossa, mas esse daqui responde muito mais do que esse. Então hoje a gente sabe que a cafeína ela responde mais para algumas pessoas e muito menos para outras. Da mesma forma que dor muscular. Tem cara que você treina e fala, eu estou morrendo de dor. Você passa o mesmo treino igual para outra pessoa e fala, pô, 0 dor. O efeito pode ser o mesmo, mas uma responde mais ou menos a dor. Então a cafeína é isso. E aí quando você toma, por exemplo, talvez um filter, você dilua esse efeito da cafeína. Agora a cafeína natural é ela ajuda mesmo para chegar no mas você já fez o teste, você já sabe mais ou menos que é isso, você já tem uma ideia. Por exemplo, mas então o Évora pode ser que ele me mate, mas pode ser que para você o efeito grande do Évora seja na beta-alanina. Isso aí não vai atuar na cafeína. Tem muita gente que fica mais se coçando do que disposto para treinar com ela. Porque a beta-alanina está mais disposto com uma parestesia muito grande. Só que não tem como saber isso sem testar. Não dá uma quantificação. Por exemplo, se a parestesia não é um problema de saúde. Mas se a pessoa fala, não quer isso, você vai indicar o Évora para ela. Você vai indicar o Hilger para ela. Por exemplo, o hipertenso. Eu, se fosse indicar o de 3 por hipertenso, começaria com o Hilger. Aí talvez o Therma, por ter 2 cápsulas, talvez por último Évora. Mas pode ser que você responda pior o Therma do que o Évora. E vice-versa. Porque hipertenso, você pode aumentar a pressão arterial, a pressão cardíaca. Você quer ver perder uma venda? Chega no balcão e fala, quero uma proteína. Você vai lá, põe no balcão, a pessoa pega e vai embora. Você perdeu uma venda tranquilamente. O que ela quer? Ela quer perder peso? Poxa, proteína, o que mais eu poderia indicar? Aí eu posso perguntar, você treina bem? Ela fala, nossa, não, eu odeio treinar, tenho preguiça, não está chegando muito bem. Ela quer uma proteína, pra quê? Nossa, eu estou muito magro, eu quero ganhar peso rápido. Por que não hipercalórico? Por que não tomar uma proteína como a creatina? Cara, a creatina é o que mais ganha massa muscular hoje. Todo mundo toma meio. Por que não, às vezes, vou dar um exemplo, sabor. Qual proteína eu vou indicar? Será que é isolado ou será que é concentrado? Será que ela gosta mais de carboidrato? Porque quando você pega uma lignada, ela tem mais carne, o próprio hipercalórico. Aqui eu não falei, por exemplo, o ômega 3, que é muito comum na forma alimentar.
O que tem de especial no nosso ômega 3? É o selo IFOS, que é um selo de qualidade. Então você pode pegar um ômega 3. Cara, tem ômega 3 no mercado que ele custa mais barato pronto do que a nossa matéria-prima. Você tem uma ideia. Mesmo na coisa do whey. Tem whey no mercado que ele é mais barato ele pronto, envasado, do que só o whey quando chega pra gente. O que o cara faz para colocar, não tem ideia. Mas assim, exatamente, a gente já comparou isso, é bizarro. Mas esses são os produtos por VA. Saber sobre eles, o que eu poderia colocar aqui, é que talvez alimentar, não sei, mas algum tipo de carboidrato. A pessoa, por exemplo, eu reclamo de fadiga durante o treino. Carboidrato. Pode ser um gel, que é muito prático. Quem é o nosso perfil de consumidor? É uma pessoa que corre no pedal, ele consome 10 géis por dia, às vezes. Então, o gel é básico, o gel é carboidrato, rápido para diminuir fadiga durante o treino. Proteína mal, que é a mais conhecida, que é o saco, você vai ter que bater, mas você diminui a fadiga durante o treino. Tá? Gustavo, a gente tem um trabalho com Hidra X e ele não gira, cara. Eu não sei por que ele não gira. É tipo o Gatorade do pó, não é? Mais ou menos assim. Muito melhor. O problema é que as pessoas não entendem o Hidra. O Hidra o que é? Ele é um carboidrato blend, é um carbo de alto e médio que você tem aqui. Então são dois carbos muito bons. Só que o Hidra vem vitaminas e minerais em excesso, o máximo que você pode ter, e vem aminoácidos. Então é como se você consumisse o carboidrato com a proteína e minerais juntos. Sabor, maravilhoso. Só que talvez, o que pega muito? As pessoas entenderem que ele pode ser um treino. Ele é um pós-treino fantástico. Só que você vai ter que pegar quem? Quem come, que pedala. Imagina você pedalou 3 horas. Você vai chegar na sua casa desidratado, suado, com aquela boca seca. Você vai tomar um suco maravilhoso. Não é legal? Tipo gelado? Então o suco do milho. Então, você vai ter um suplemento fantástico. Só que a integral divulgou muito bem com musculação. Qual que é o problema? Tem gente que nem treina mais de 1 hora para tomar um treino. Então o Hidra, ele é um suplemento que pode ser um pós-treino, mas ele é muito forte também como treino. Então eu faço jiu-jitsu, eu faço beach tênis. A comunicação é essa. É jiu-jitsu, beach tênis, corrida, ciclismo, triatlon, qualquer tipo de esporte. O Hidra entra muito bem. Ele é mais calórico ou não? Não é calórico, ponto. Ele tem mais nutrientes. O whey só vem proteína. O Hidra vem o carboidrato, esse aminoácido pronto para chegar no músculo e vitaminas e minerais que toda perde tem no corpo. Só que aí o grande problema é comunicação. A gente tem dificuldade de comunicar porque a musculação é muito curto o treino. Agora, por exemplo, lá na Integra Médica no CT, é comum os caras tomarem, mas eles são fisiculturistas, 2 horas de treino pesado, todo mundo. Só que é acima do nosso público. Agora, eu, por exemplo, o Hidra como pós-treino, maravilhoso. Sabor é fantástico. Vou dar um exemplo, vou arrumar para comentar agora, mas vamos lá. Você faz uma degustação depois de uma prova de corrida, por exemplo. Putz, cara, vai amar. Já tem um nome, né? Lá eu vi. Você tem, então, só porque aí você comunica para a pessoa certa. Só que não tem dificuldade, é isso, é a comunicação. Eles têm que dar assessoria de corrida, de ciclismo, em bala de tênis, em esporte como jiu-jitsu, que você trata muito, todos os esportes. Só que a gente tem que comunicar com eles. O gel, o Hidra, por exemplo, são 2 produtos que cabem muito comunicação de prova de corrida, prova de ciclismo, de triatlo, por exemplo, de tênis. Palatinose, que aí é um carbo mais que a palatinose, gente, é basicamente o carboidrato que não vira gordura. Porque ele é muito leite, ele pode chegar muito leite para o músculo. Só que ele é mais específico ainda, né? Mas eu uso palatinose o dia inteiro. Mas o Hidra também funciona isso. Vamos gelar o Hidra. Não. Depois fica do lado e também se desce. É legal, então, esse posicionamento. E hoje o MyWay, por exemplo, está nesse caminho.
Hoje a gente pega medida para quê? Para mandar para todo mundo. Para todo mundo. Porque é um produto de massa. Você pode ter próximo. De massa. Eu tenho. Certo? Vamos chegar, alguma coisa. Mas tem um produto aqui, cara, que se a gente posicionar ele no mercado, ele vai dando uma história de vender. Vai ser trabalhado, ser informado, ser levado. Qual que é? Quem vai responder aí? Creatina. Oi, quem falou você? Dá a mochila pra ela. Já ganhou uma, pega lá a mochila. Então deixa ver, porque o que mais nós tomamos quando a gente sai para fazer uma viagem, está cansado, ou passa do posto de gasolina, pede um Red Bull, pede um Monster para tomar. Né? Então se a gente tem esse produto lá posicionado, posto de gasolina, conveniência, padaria, então todas as oportunidades nós estamos tendo com um único produto. Né? Nós temos hoje uma BP que ela transformou a questão do Monster no mercado. Ela veio do Monster. Né? E por que não falar Perim fazer esse trabalho aqui? Ele vai em um produto desse aqui, no mercado que nós temos aí, não explorado, não é explorado por eles. Mas vamos passar a explorar esse mercado, né? Mostrar para o cliente que é importante, porque todo mundo conhece a marca. Se você posicionar esse produto do lado de Monster ou de Red Bull, o cara vai, no mínimo, ele vai perguntar para o cara da loja, mas para que serve isso aqui? Olha, isso aí é o energético. Qualidade. Preço que não tem açúcar. Né? E sem açúcar, né? E aí ele quer para quê, geralmente? Para dar energia. Então chega eu volto e falo, nossa, é muito mais. É muito mais. Então, eu acho assim, tudo aqui é importante no dia a dia da gente. Mas aonde a gente pode acelerar de verdade, né? Acelerar as barrinhas, isso cara, onde você vai hoje, você vê a barrinha, todo mundo comprando, né? É loja de cosmético. Né? É loja de cosmético também mesmo. Agora, olha a oportunidade que nós temos, né? Nós estamos zero disso no PDV, de todo lugar que você entrar, que tiver um Red Bull, um Monster, você pode oferecer o produto. Tá? Né? Coloco 3 produtos, os 2 que você falou e o Maiori. É os 3 produtos que a gente chega em lugares inalcançáveis hoje, mas daqui não vai ser mais. Então, o que vai precisar? Energia de trabalho, energia de vocês acreditarem e trabalhar para PDV. Né? Então, não adianta só a gente ter o produto, a gente ter treinamento, se hora de aplicar isso daí, nós ficamos presos a determinado daquilo que a gente gosta. Aí eu gosto mais disso, eu me identifico mais com aquilo, aí eu preciso mais daquilo. Não é o que você precisa, é o que nós precisamos vender. O que vai ser mais acelerador para o nosso dia a dia aqui de venda. Né? Porque todo mundo vende aquilo que gosta. Esse é o primeiro passo de vendas. Vende aquilo que gosta, porque se não gosta, você já recurso e oferece. Né? Então isso não, aqui não é. Olha que está falando de energia, o cara começou usando. Porra, toda oportunidade de negócio que nós temos aqui, de alavancar a venda por tanto quanto um Red Bull quanto um Monster. Sabe que não vão perder essa oportunidade? Coisa que eles não fazem, a própria indústria não faz. Hein, pessoal? Vamos perder essa oportunidade? Ou vamos pegar firme e vamos atacar isso daí? Vamos esperar que o outro faça? Né? Porque é assim, todo mundo copia. Ninguém. Fala aí, cara. Lá no Paraná, em São Paulo também, tem, assim, nós não somos distribuidores exclusivos, para todo mundo sabe que tem, recebemos já na casa e tudo mais. Mas, esses produtos, Maiori, indústria, eu não vejo distribuição nem nos atacados. Eu só vejo já trabalhando. Vai ter. Depois que você fizer. Mas eu não vejo nesse produto. Não. Depois que você fizer, vai ter. Né? Que é onde vai. Aí só vai ganhar de você se os caras começarem a queimar preço. Que é onde que entra o nosso amigo aqui, ó. Aqui em São Paulo e lá no Paraná, o Gintônica. Aqui o meninão aqui, ele vai ter que responder isso porque o cara está queimando o preço. Né? Uma tabela, por dele. Né? Por dia, fazer a promoção mais creatina, o que nós temos de bom na mão que a gente pode fazer com ele?
ao invés de só se preocupar com as reclamações, não fazer as ações. As ações estão aqui, ó, eu tenho isso, se eu não vendo isso, eu vendo aquilo, se eu não tenho isso, eu volto naquele outro lá. Cara, está focado. Está focado em vender. Aqui nós somos uma distribuidora. Né? Então, não tem outro quesito aqui. Né? O que tem? Nós temos isso. É o que tem. Né? Então, se chega lá, se tem algum item do Boticário, Ciage, Piriri, que está faltando, não tem? Bom, quanto eu ia vender aqui? Eu ia vender, estou perdendo venda de Milão. Cara, tenho aqui, vamos fazer um teste, vamos colocar aqui umas barrinhas para vender, vamos colocar aí, Piriri, para você ver se não viu os 1.000 e não passou mais 1.000. Cara, então assim, eu tenho oportunidade. E tudo que vocês têm na mão para trabalhar. Senão, o que acontece? Vai ser legal. A hora que vocês pegarem custo para vender isso, vai ser legal que você está vendo a oportunidade lá no Paraná, só está crescendo. Não é pegar e substituir, deixar de vender Boticário. É para agregar, pelo amor de Deus, gente. É para agregar. Não é para diminuir. Agora eu deixei de vender Boticário, não vou vender mais meio, não vou vender mais esmalte, tal. Eu não oferecer, vou vender isso aqui me ajuda. Me ajuda rapidamente que chega o meu pedido. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí para mim, desculpa a palavra, por isso. Tá? Nós nem no início de manhã nós falamos, nós temos que passar, né? Agora que vamos passar essa fase de tirador de pedido de vendedor para realmente um executivo, um gestor de negócio. Porque a demanda das empresas daqui por diante vai ser baseada em cima disso. Executivos de empresas e de gestores de negócio. Se a gente ficar achando que a gente só é vendedor, nós estamos enrolados. Né? E vendedor da tecnologia é o quê? É o pedido, só vai lá para tirar pedido. Uma coisa assim, a gente já melhora, qualifica essas informações, não seja gestor de negócios. Que é onde você ganha dinheiro. Você já leva as oportunidades, demonstra as oportunidades e os conflitos que você já superou. Você já deixou de lado, você já levou a solução. Né? Hoje mesmo eu estava falando com a minha equipe lá no chat do Falei, gente, a gente não é administrador de problema, a gente tem que ser administrador de soluções. Quando a gente se depara com um problema, né, a gente tem que achar a solução. Achou a solução, existe mais problema? Não existe. Acabou. Então, quando você achar um problema, já acha a solução. Procure a solução para o negócio. Porque o problema ficou para trás. Agora, se você está se debatendo num problema, de um se torna 2, se torna 3, 4, não. Acha a solução e muitas vezes uma solução que você encontra serve para um monte de outros casos semelhantes àquilo que você foi o primeiro. Né? Porque hoje, mais que a gente se debate dentro de uma empresa, dentro de uma organização, são problemas. Agora, alguém trazer soluções é raro. Então, vamos começar a transformar o nosso meio, a nossa forma, nosso jeito de olhar para o negócio, de uma forma que você tem um carrinho de produto. O que eu quero vender hoje nesse carrinho? O que eu quero transformar o meu dia em dinheiro? O que isso vai me agregar? Né? E não se apegar. Parece que é até engraçado, desculpa a minha honestidade, né? Parece que as pessoas abrem o tabuleiro, só vai no que está em vermelho. Esse daqui hoje. Por que ele não tem esse produto? Então, gente, né? Olha que nós estamos trazendo mais isso para cá. Nós estamos aí em processo de novas oportunidades. Vai aparecer novas oportunidades. Agora, se a gente ficar se apegado só o que não tem, e esquecer de vender o que tem, né, nós vamos continuar sendo vendedor. Agora, se a gente começar a se profissionalizar e se tornar gestores, como nós somos aqui, eu estou preocupado em vender aquilo que eu tenho no meu estoque, não aquilo que falta no meu estoque, né? Então a gente começa a vender. Eu sei que no PDV muitas vezes, não, o PDV o cliente não tem. Quem está negociando? É o teu cliente ou é você? São vocês que estão negociando. Então, você deixar para o cliente falar assim, não, eu quero só isso, isso, aquilo, aquilo, você se tornou um tirador de pedido, concorda?
Então a gente precisa mudar essa política, já ir com um plano de venda, um plano de negócio, e na área de venda do cliente, né, principalmente nos dias de hoje, que é tudo online, né, os pedidos já chegam no teu WhatsApp, no teu e-mail, né? Imagine a importância que você dá no teu PDV, e você rodar o PDV, quantas oportunidades de negócio que a gente tem, que a gente pode estar oferecendo para o comprador na hora ali, sentadinho, e fala, pô, se a gente fizer isso, fizer aquilo, dá oportunidade. As poucas vezes que eu saí nos últimos um ano, vamos dizer, de um ano para cá, eu lembro, a Patrícia aqui, eu estive mais presente com ela, eu posso dizer o que a gente tem que levar para o cliente, oportunidade de negócio. Né? Nós somos enderivados como deles? Não, pelo contrário, de nós, oportunidade. E como fiz a secada? Muito bem. Você entendeu? Não fui lá, nós fomos lá para vender, nós fomos para almoçar, negócio. Aí eu comecei a dar sugestão para eles. Roberto, o que eu posso fazer para melhorar meu PDV? Eu não falei de maquiagem, não falei de shampoo, não falei de nada. Eu falei, você tem esses segmentos para poder trabalhar, melhorar o teu portfólio, porque hoje se faz no PDV, é o diferencial. É você ser diferente dos outros. Shampoo, maquiagem, unha, tá, todo mundo está vendo, todas as lojas vendem. E o que você pode agregar no seu negócio? O que você pode se tornar diferente? Qual é a pessoa hoje que não toma um whey? É mais fácil perguntar quem é que toma. Todo mundo, né? E quem não toma está difícil hoje, mas todo mundo toma, seja da integral, seja de uma outra marca, mesmo que seja inicialmente as barrinhas de proteína de cereal, né? Então, todo mundo hoje conhece isso. Então, levar essas oportunidades para os nossos clientes, mostrar, cara, sai da mesmice. Os mercados não estão fazendo isso, não estão se transformando em grandes cases que tudo se encontra lá dentro do supermercado. Algumas farmácias não estão se transformando também nisso. Né? Então, cabe porque também a gente levar essa mitologia, essa filosofia também para dentro da onde? Das lojas. Daquelas farmácias menores, que muitas vezes o cara só sabe vender medicamento, ter uma conversa mais aberta, tirar algumas fotos de algum outro cliente que executa, que faz, levar lá, mostrar, porra, cara, tá aqui, ó, você está perdendo oportunidade, não tem medo de conversar com o teu cliente. Né? Se às vezes que eu saísse, se fosse lá só para fazer gracinha com o meu cliente, ficar, belezinha, que bonitinho e tal, cara, eu não tinha pegado nada. Então, cara, vamos aproveitar. Isso não é o Roberto, não é a minha função, a função de quem? É a função de quem está lá com o cliente todo mês, ou pelo menos 2 vezes por mês, levar uma oportunidade, visão de negócio. Então, é isso que nós precisamos transformar. Né? Transformar. Né? Executivos, gestores de vendas, e não simplesmente lá, preocupado, aí preciso vender 10 mil reais. Aí sai com um pedido de 6. Você decidiu com a vontade de vender 10, sai com um pedido de 6 e sai contente, feliz da vida? Então, não adianta, desculpa, voltando aqui novamente, não adianta a gente experimentar mais isso, se quando você for para vender Boticário com 10 sai com 6, se você não complementar com mais 4 aqui, vocês perderam. Vocês perderam o negócio. Então, cara, então, por favor, não faça com que isso aqui seja mais um produto que fique no meu estoque. Tá? Quando eu falo no meu estoque, eu só tenho um estoque só. Né? Por muito que seja separado, eu tenho um estoque, uma parte na Londrina, uma parte em São Paulo. Mas o meu estoque da minha empresa não sobe. Então não façam ficar parado. Por favor. E isso é custo. Esse custo podia estar sendo transformado no quê? Em benefício para vocês, em benefício para o cliente de vocês para gerar mais venda. Não é simples a conta, né? Não dói para vocês quando vocês põem a mão no bolso para sair, com um pneu, quer um carro, quer isso, quer aquilo, tá, né? Imagine eu comprar 200 mil, não sei quanto foi o pedido, foi inicial aqui, e ficar parado no estoque. Esse dinheiro poderia estar indo aonde? Em ações de vendas, ações com o PDV para gerar mais demanda de venda. Então, se a gente não se profissionalizar em relação a isso, desculpa, né? Então vamos ficar na mesma. E aproveitando o gancho do Márcio, logo depois do almoço, nós vamos tentar desenvolver o máximo possível as pessoas.
ou as pessoas mudam, então, o que é hoje, daqui por diante, essa questão de ser profissional de venda, né? Porque as indústrias grandes, eles estão vindo massacrando. Ou certo ou errado, não cabe a mim avaliar. Cabe a mim o quê? Executar. E para que eu possa executar e colocar em prática, eu preciso ter o quê? Pessoas pensando. Muitas vezes eu brinco, eu encho o saco do Luciano, eu encho o saco de outras pessoas que ficam, né? Precisamos tudo. Precisamos fazer treino, precisamos viajar, precisamos namorar, precisamos tudo. Mas se eu não fizer o principal, que é trabalhar, entregar o resultado, para que você pegue isso e transforme em benefício, será que vai ter bicicleta de carbono, de fica levinha, para você pedalar legal? Será que vai ter dinheiro para pagar uma academia? Será que vai ter dinheiro para fazer um tratamento corporal aí, estético? Será que vai ter dinheiro para viajar? Hã? Eu não entendo, tem hora que eu me pergunto, eu não entendo, as pessoas, elas querem ter as coisas, mas não querem transformar isso em venda, em trabalho, em ganho. Se contentam com o joguinho de carta. Né? Então, gente, eu vou ser daqui para frente, não mais o cara que vai estar, porque é o cara que daqui para frente vai estar à frente disso aqui, mas eu vou ter meu tempo, eu vou estar cobrando todo mundo. E da mesma forma, semana que vem eu vou ter uma semana inteirinha com a indústria, me buzinando do valor, falando de projetos, falando de números, falando que eu tenho que comprar, que eu não tenho que fazer, que eu tenho que fazer aquilo. E sabe? E olha que eu olho para uma torcida do Corinthians aqui e vejo aquele desespero. Será que eu vou para a segunda ou vou ficar na primeira? Não dá mais, né? Não dá mais. Não dá mais, né? Então não dá mais. A gente tem que estar aqui que nem hoje é o Botafogo, que nem hoje é o Palmeiras, que nem hoje é o Flamengo. Está pensando sempre na primeira, na liderança. Tá, gente? Então, se a gente não pensar nisso, né? E não for unir o grupo, né? Aqui eu falo que o grupo não é de meia dúzia de 3, 4 cumprimentos de objetivo, não. O grupo é todos. Nunca vi grupo de 5, que 2 trabalham, o resto não trabalha. Não cumprimenta. Dentro de uma empresa, todo mundo tem por obrigação de cumprimenta. Todo mundo. Não tem essa, eu cumpro, você não cumpre. Não, todo mundo tem. Se eu posso ajudar o meu companheiro, olha, o meu companheiro está pesado, não está conseguindo estar aqui, vai chegar no 70, 80, pô, vou puxar mais uma vendinha aqui, ver se eu chego no 110, que na média eu consigo chegar na média do 100 de todo mundo. Sabe, ser parceiro, não ser uno, ser burro, né? Porque muitas vezes nós evangelizamos, falamos de Deus, mas quando nós colocamos em prática, só pensamos em nós. Só pensamos em nós. O meu resultado, o meu número, o meu ganho, só eu. Aí esquece do teu colega, que muitas vezes precisa, que está acamado, está doente, precisa de uma ajuda, de um apoio, né? Ou da distribuidora que precisa fazer número para poder arcar com suas responsabilidades sociais, quando fala de responsabilidades sociais, quais são? Pagamento de salário, os benefícios, os impostos, né? As comissões, ajudar a distribuidora a fazer isso também. Né? Senão, como que faz? Não funciona. Né? Então, a gente tem que dar, como empreendedor, eu falo assim, o empreendedorismo começa aonde? Onde começa o empreendedorismo? Aqui. Eu trabalho com vocês. Eu um dia era vendedor. Um dia depois que eu saí da área de cursos de motos, achei que eu era vendedor. Né? Achei que eu era vendedor, mas eu não posso vender. Se eu sei comunicar, conversar com as pessoas, eu sei vender. Agora que eu comecei a vender isso, eu assim, não, porra, cara, se eu posso fazer bem para os outros, vender bem para os outros, eu não posso fazer bem para mim. Né? Então, dentro do teu negócio, dentro daquilo que você faz, você pode se tornar um empreendedor. Né? E aproveitando o quê? Os benefícios que tem. Alguém se toca disso? E qual que é o maior empreendedorismo seus hoje? Qual é o seu? O que eu tenho que fazer para me empreender no meu negócio? Qual é o seu negócio? Não é vender? Então empreenda nisso aí. Em vender. Faça dele um negócio lucrativo para vocês.
E não simplesmente uma questão de emprego. Deixa eu mudar esse conceito, essa visão, né? Porque as coisas estão vindo assim, de cima para baixo, que nem um rolo compressor. Então, se a gente começar a mudar essa filosofia, né? E entender que cada um é um empreendedor do seu trabalho, do seu dia a dia, né? Cara, nós não vamos para nenhum lugar. Porque nós vamos estar aí, olha, eu vejo a Integral hoje é uma grande empresa. Ontem nós estávamos discutindo aqui que outras grandes marcas poderiam estar vindo para o nosso negócio. A pergunta é, só para finalizar, a minha equipe está preparada? Sim.